A Bíblia diz no livro de Marcos, no capítulo 8, nos versículos de 1 a 38. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Então, Jesus tem compaixão dos que estão com ele. Tenho compaixão desta gente. Eles estão comigo. O Senhor Jesus tem compaixão de ti. O Senhor Jesus tem compaixão de mim. O Senhor Jesus tem compaixão de nós. Te lembra disso. Chega com essa confiança, com essa certeza na presença de Deus, de que Jesus se compadece de nós, de que tu pode pedir misericórdia, tu pode pedir compaixão, tu pode pedir ajuda, tu pode pedir que a graça de Deus, que a graça te alcance, que o amor do Senhor Jesus te alcance, porque Ele tem compaixão de nós, Ele tem compaixão daqueles que estão com Ele. 4. Mas os discípulos lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Olha a pergunta. Como dar pão para o povo, para as pessoas no deserto? Será que eles nunca ouviram? Será que eles nunca leram que Deus alimentou uma geração no deserto com o maná? Incrível essa pergunta. Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Sim, é óbvio, eles estavam falando da questão deles, né? Da questão peculiar, geográfica, específica deles. Mas isso acontece conosco também. Tu tá diante de um desafio, tu tá diante de uma provação, de uma dificuldade, de uma dor, de um sofrimento, de uma frustração, sei lá, de uma doença, de um desemprego, de uma coisa grave. E aí tu tá com os olhos no problema, na dificuldade, na tribulação, na aflição. E aí tu esquece de tudo que tu leu na Bíblia. Tu esquece do que Deus fez na tua vida. Tu esquece do que Deus fez ontem, do que Ele fez semana passada, do que Ele fez no ano passado, ou 10 anos atrás, ou na tua infância. Então nós, seres humanos, somos assim, a gente chora, pede. Aí Deus dá, ai, glória a Deus, agradece, sei lá, passa o dia agradecendo. Amanhã, já esqueceu. Então, tu tava comigo quando Jesus multiplicou os pães, né? Tu lembra do capítulo? Tu lembra? Marcos 6, a primeira multiplicação de pães e peixes. Pois bem, a gente está agora em Marcos 8 e eles perguntam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Só isso que eles perguntaram. 5. Então Jesus perguntou: Olha o amor, a paciência. Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão. E pegando 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Então aqui é a segunda multiplicação de pães e peixes. Quase 4.000 homens. Então, assim como a gente
fez, né, no Pentateuco, tu multiplica por 2, por 3, né? Então, eram homens, aí tem as mulheres, aí tem as crianças. Então, a gente imagina que esse número dobre ou triplique. E a simbologia, né, se repete. 7 é um número perfeito, é tudo, é completo. Então, a gente pensa assim, bah, mas eles esqueceram. Sim, nós somos assim. Por isso que a Bíblia diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar. Então nós precisamos encher a nossa mente, o nosso coração de esperança, de fé. Pedir que o Espírito Santo nos lembre e nos relembre da fidelidade, da bondade, do amor, da misericórdia, da compaixão, da fidelidade de Deus para conosco, da bondade dele que se renova. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, a gente precisa saber disso, que Deus alimentou o povo no deserto, fez 2 vezes, 2 milagres, né, aqui no Novo Testamento, mas ele faz o mesmo conosco. 10. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com os seus discípulos, foi para a região da Dalmanuta. Bom, eu tive que parar aqui, até porque a gente já estudou muitas vezes sobre a multiplicação dos pães e peixes. Temos muitos vídeos no canal sobre esses milagres, tanto assim, o milagre 1 quanto o milagre 2, né? A primeira multiplicação, a segunda multiplicação. O que eu quero destacar nesse 10? Dalmanuta. Não sei se na tua Bíblia tem alguma referência. Eu tava demorando, né, eu fazer pesquisa e falar para vocês dos significados dos nomes. Eu não fiz muito, porque a gente estudou demais no Pentateuco, né, sobre o significado. Então agora assim, em algumas palavras, regiões, nomes muito específicos, muito simbólicos, muito importantes, eu vou destacar. E essa aqui, região da Dalmanuta, chama atenção. Por que chama atenção? Porque apenas Marcos fala sobre esta região Dalmanuta e não se sabe muito bem que região é. Era litorânea, era beira-mar, né? Alguns acreditam que era a região de Magdala, mas pesquisando, desculpa, eu encontrei 3 significados, tipo, um nada a ver com o outro, bem diferente. Balde, magreza e ramo. Aí a gente pensa, Jesus fez a segunda multiplicação de pães e peixes. E logo a seguir, ele foi para a região de Dalmanuta. Foi para um balde? Ia levar apenas um balde, no sentido balde que quer dizer algo pequeno, pouca unção. Magreza. A magreza simboliza fraqueza também, privação, fome, né? Magreza, pouco. Ramo. Ramo é uma parte da árvore. Então, os 3 significados aparentemente não tem nada a ver, né? Mas aí quando tu fica pensando, balde é algo pequeno, restrito. Magreza também é pequeno, magro, né? Ramo é uma parte da árvore. Então, Jesus, depois desta multiplicação, depois dessa fartura, depois dessa abundância, desta provisão, ele vai para algo, vai para uma região menor, limitada, fraca, incompleta. Tudo ideias que dá a partir do significado, que é o que a gente tem feito, é um exercício que nós temos feito. Pensar. E aí, sabe o que eu me lembro? De Paulo, do apóstolo Paulo, que fala sobre o contentamento. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece.
porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter fartura e eu sei ter escassez. Eu sei estar feliz, alegre, mas eu também sei estar triste, estar infeliz, estar sofrendo. Eu sei ser exaltado, honrado, mas também sei ser rejeitado, humilhado. Enfim, nós podemos comparar tudo que Paulo passou. E ele diz que nós temos este lugar em Cristo de contentamento. Então, foi o mais próximo que eu cheguei. Foi o mais próximo que eu encontrei. Que depois da multiplicação, Jesus foi para uma região, vamos dizer, de privação. Se tu tem outra informação, por favor, compartilha, coloca nos comentários. 11. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus e tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Então, os fariseus chegaram e começaram a discutir com eles, com Jesus. Eles queriam discutir. Sabe a pessoa que tem o espírito da discórdia, da contenda, da confusão? Pois bem, os fariseus começaram a discutir com Jesus. E tentando, como eu falo para vocês, eles estavam sempre tentando, perturbando, incomodando, armando ciladas, usando um português, né, popular, pegadinhas, para achar Jesus num erro. Mas nunca acharam. Tanto é que eles tiveram que mentir, inventar. E aí eles pedem um sinal vindo do céu. E aí me chama a atenção que Jesus, ele arranca do seu íntimo, do íntimo do seu espírito, um gemido. Então, um gemido do íntimo do seu espírito. Tem escritos que dizem que eu suspiro, né? Porque tem coisas que são profundas. E quando a gente está lendo a Bíblia, tu tem que parar. Tu tem que meditar. Mas eu estou gravando um vídeo. Então, eu estou compartilhando com vocês. Mas muitas vezes eu suspiro porque Deus fala conosco, né? E aquilo tu tem que discernir. E é profundo, é de dentro para fora. Então, o que quer dizer isso? Do íntimo do Espírito do Senhor Jesus é que ele arranca esse gemido. Por quê? Porque os fariseus, esta geração que nós já vimos que era perversa, era incrédula, era adúltera, era maligna, queria um sinal. E nós já vimos em Mateus, nenhum sinal lhe seria dado. 14. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Vou parar aqui. Os fariseus começaram a discutir com Jesus. Imagina que show, que espetáculo, né? Aí passou no 16, os discípulos começaram a discutir entre si. Então, tipo assim, ó, teve uma discussão com Jesus com os fariseus e agora Jesus está vendo os seus discípulos discutindo e vai dizer que não é assim. É como se fosse algo que realmente contamina, contagia, né? Pega. Tá discutindo quando tu vê que tá discutindo. Tu vê uma discussão, tu tá discutindo. Tu procura confusão, discutir, perturbar. E aqui me chama a atenção, porque no mesmo relato, Jesus presencia, participa, né? Porque eles começaram a discutir com Jesus e depois os seus discípulos
começaram a discutir entre si. Isso para nós é um alerta. A gente não deve ser desse povo que gosta de bater boca, que gosta de discussão, que gosta de contenda, que gosta de discórdia. Não é assim. Vamos ver o que Jesus vai falar para eles? E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem e tendo ouvidos não ouvem. Não se lembram de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem? Então, vocês não percebem? Vocês não compreendem? O coração de vocês está endurecido? Os olhos de vocês estão cegos? Os ouvidos de vocês estão surdos? Vocês estão com amnésia? Vocês não têm memória? Então essas perguntas do Senhor Jesus cabem para mim, cabe para ti, cabe para nós. Nós não estamos percebendo, nós não estamos compreendendo, o nosso coração está endurecido, os nossos olhos estão cegos, estão fechados, nossos ouvidos estão surdos, estão impedidos. A gente não tem mais memória, a gente não lembra. Então, nós precisamos ser despertos, sabe? Tu tá dormindo, te acorda, tu tá anestesiado, embriagado, tu tem que ficar sóbrio, vigilante. O que Jesus já fez, o que Jesus está fazendo e ainda o que Jesus fará. Aqui tem várias referências sobre Jeremias. É um povo tolo, um povo que não tem entendimento, um povo que não tem sabedoria, que não tem discernimento, que não compreende, que não discerne espiritualmente. E aí me lembra 2 Coríntios 4:4, que o Deus deste século cegou o entendimento. Então muitas pessoas não percebem, não compreendem, têm o coração endurecido, estão com os olhos cegos, com os ouvidos surdos e estão com amnésia, porque o Deus deste século cegou o entendimento. E aí eu te pergunto, por que que o Deus desse século tem este poder? Porque esta pessoa está envolvida com o Deus desse século. Porque esta pessoa está no mundo, vivendo como se do mundo fosse. Então ela está sujeita ao Deus desse século. E o Deus desse século é Satanás. E ele cega o entendimento. E ele tira a tua percepção. Ele embota a tua capacidade de compreender. E ele endurece teu coração. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo vai ter luz. Mas se os teus olhos forem maus, tu tá em densas, em profundas trevas. Tu tá na mais grave, séria escuridão. Então aqui Jesus está falando, ó, a igreja tem que se acordar. Desperta tu que dormes. Então, a resposta dos discípulos é muito forte para nós. Porque olha só, 12, na minha Bíblia está com letra maiúscula, ponto de exclamação. 7, letra maiúscula, ponto de exclamação. Então o 12 simboliza a igreja, o 7 a perfeição, a plenitude, a completude de Deus, o que tem que ser. Então tudo que é completo, perfeito, abençoado, pleno, vem de Deus e da igreja. Tu é corpo de Cristo, tu é a igreja, tu é o sal da terra e a luz do mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, como que o Deus desse século vai te cegar? A não ser que tu seja sujeito a ele. Porque se tu é de Deus, da igreja, do corpo de Cristo,
tu vai perceber. Tu vai compreender. Tu vai entender. O teu coração vai ser manso e humilde. Ensinável. Cheio do Espírito Santo. Os teus olhos vão ser bons. Os teus ouvidos vão ouvir. E o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Então aqui está falando da obra, do ministério, da igreja. Que nós não podemos cair nessa dos fariseus e de Herodes. O que quer dizer isso? O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Eu voltei lá para o 15. Porque é isso que Jesus está falando. Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles estavam pensando que era pão. Acabaram de ver a multiplicação de pães e peixes e eles estavam achando que era pão. Não, Jesus está dizendo, ó, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Então, o fermento dos fariseus é a religião, a religiosidade, os rituais, as regras, as tradições. E o fermento de Herodes é o mundo. É o mundo político, é o domínio, é o governo, é este mundo, né? Então nós devemos ficar muito atentos, vigiar, tomar cuidado, não cair nas artimanhas, nas ciladas, nas armadilhas, nos laços da vida cotidiana, né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Este capítulo 8 de Marcos conta esta história. Essa história é contada apenas em Marcos. E nós temos um vídeo, que é um dos vídeos em alta do canal A Bíblia Diz, sobre essa passagem. Então hoje eu vou fazer o quê? Vou dar uma notícia, né? Porque a gente tem um vídeo completo sobre esse trecho, de 22 a 26. Mas é maravilhoso ler tudo junto, né? Ler o capítulo todo. Chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? Aí tu pensa, mas tu era cego? Quem é cego não vê. Presta atenção que a gente viu há pouco, hein? Povo cego, povo tolo, povo sem entendimento, sem compreensão, sem percepção. Aí ele vai curar o cego. O que ele faz? Ele tira da aldeia, levou para fora da aldeia. Então, o Deus desse século cegou o entendimento. Então, tu não pode ficar subjugado, subordinado, submisso ao Deus desse século. Não, tu tem que sair, né? Sair para fora, ser levado para fora, sair da aldeia, sair desse sistema, tá? Caído, pecaminoso do mundo. Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então, ele estava vendo parcialmente, não estava muito boa essa visão, né? Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Então o que acontece aqui? Jesus teve que curar este cego em duas etapas. Ele teve a parte 1 e a parte 2, ou 1 mais 1. Ele cuspiu nos olhos do homem e colocou as mãos. Então, os olhos, cuspir nos olhos. Já falei, cuspir, saliva, palavra de Deus. Tu precisa da palavra de Deus. Tu precisa saber o que a Bíblia diz. Impondo as mãos, quer dizer, autoridade, Espírito Santo, unção, poder. Isso fez com que ele começasse a recuperar, olha, recuperando a visão. Então, com a Bíblia, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, tu começa um processo
que vai recuperar a tua visão. Os teus olhos vão ser abertos. Mas olha o que acontece. Ele não estava completo, não estava perfeito. As pessoas parecem árvores. Então Jesus novamente. Então aqui que está o segredo da história. Novamente, de novo, mais uma vez, de um modo perfeito, Jesus faz a obra. Jesus é o Salvador. Jesus é o Senhor. O que vem antes de Jesus são sombras, são tipos, né? Aí o que acontece? Ele ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa recomendando-lhe: não entre na aldeia. Então, tu era um cego e agora tu tá vendo? Eu te tirei da aldeia, hein? Não volta para a aldeia. Eu te lavei, eu te limpei, eu te purifiquei. Não volta pro lamaçal. Não volta pro pecado. Não volta para aquele ambiente, para aquela cultura, para aquela escuridão. 27. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então aqui nós temos uma pública profissão de fé. O Senhor é o Cristo. Então Jesus é o Messias. Jesus é o ungido, o escolhido de Deus. O Salvador, o único e suficiente Salvador. 31. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Aqui Jesus está ensinando sobre a dor, sobre a morte, sobre o sofrimento, sobre a rejeição, sobre a traição, sobre a porção humana, sobre tudo que ele ia ter que passar do ponto de vista humano, corpo e alma, porque ele foi traído, ele foi enganado, ele foi rejeitado, veio para o que era seu e os seus o rejeitaram, o desprezaram, não quiseram saber dele. Então aqui ele está avisando, ó, ele começou a ensinar-lhes que era necessário. Então nós temos que crer em Jesus, confiar, seguir, mas nós também teremos que padecer, que sofrer, que experimentar aflições, tribulações, suportar as tentações, né? As frustrações da vida, os fracassos, os desafios. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário. Então, tu tem que ressignificar as tuas dores, os teus sofrimentos, as tuas questões. Porque Jesus nos deu o exemplo. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Porque o que acontece? Os seres humanos não querem dor, não querem sofrimento, não querem morrer. Nós não queremos. Os seres humanos, eu e tu, nós não queremos. Nós não queremos. Mas o pecado causa dor e sofrimento.
O salário do pecado é a morte. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, nós precisamos aprender este ensino. Nós precisamos entender que a dor, a morte, o sofrimento, a rejeição, a traição, a frustração faz parte da natureza humana, da nossa vida, da nossa peregrinação. Jesus disse: no mundo tu vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu estou convosco, eu estou contigo todos os dias. Então, o nosso consolo é saber que Jesus está conosco. E aí, quando ele repreende Satanás, né, através da boca de Pedro, que o Pedro era o líder, o porta-voz, o representante, né, dos discípulos, dos apóstolos, vocês prestaram atenção? Voltando-se, vendo seus discípulos, repreendeu a Pedro. Quer dizer, aquela influência, aquela palavra, assim como o fermento dos fariseus e de Herodes, ali estava contaminando os outros. Porque está bem claro, ó, Jesus, voltando-se, vendo seus discípulos, repreendeu a Pedro. Então, Pedro podia estar influenciando, assim como muitas pessoas são influenciadas por palavras que não são bíblicas, que não estão em conformidade com a vontade de Deus, com as escrituras. E aqui está bem claro, as coisas de Deus e as coisas dos homens. Tu busca o quê? As coisas de Deus, as coisas do alto, as coisas eternas, as coisas espirituais? Ou tu busca as coisas dos homens, das pessoas, do mundo, terrenas, materiais, demoníacas? Porque a Bíblia diz que a sabedoria terrena ela é demoníaca. Nós queremos a sabedoria do alto, que é pura, que é santa, que é indulgente, que não tem mácula, que é pacífica. Então aqui é muito forte. Coisas de Deus e coisas dos homens. 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, qual é o segredo? Tá aqui. Quer vir após mim? Quer ser meu seguidor? Quer ser chamado, escolhido por mim? Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então, tu é discípulo de Jesus? Tu é discípula de Jesus? Tu segue Jesus? Então tu tem que fazer o quê? Negar-se a si mesmo. Tomar a tua cruz. E seguir. Seguir significa prosseguir, caminhar, seguir atrás, andar nas pisadas, nas pegadas, nos passos, imitando. Seguir. Siga-me. Uma geração adúltera e pecadora é uma geração que se envergonha do Senhor Jesus. E nós, em 2025, estamos aqui no YouTube falando de Jesus. Nós não nos envergonhamos do Senhor Jesus.